Agora vamos falar de retificações e exclusões de eventos. A fidedignidade dos dados da conta vinculada. Vocês lembram quando eu tinha falado que no âmbito da conta vinculada do trabalhador, os eventos não periódicos informados lá no E-Social, eles vão sensibilizar os dados das contas vinculadas. Já os eventos periódicos, que são os dados de remuneração que estão contidos tanto no evento de remuneração mensal como do próprio evento de desligamento, as bases de cálculo também vão ser alteradas e vão alimentar não só para efeito de cobrança do FGTS devido, como a própria conta vinculada do trabalhador. Então, com essa coisa, nós vamos verificar que não mais haverá multiplicidade de contas vinculadas para o mesmo vínculo, o que é uma vantagem maravilhosa. O banco de dados vai ser muito mais enxuto, com muito menor poluição de dados. O FGTS ele vai ter um cuidado também, já que ele se utiliza do E-Social, aqueles recolhimentos de FGTS pós-contrato precisarão estar precisamente coerentes com as hipóteses previstas no E-Social. Por quê? O próprio E-Social, ele já não, na regra, né, como regra, ele já não inclui no RET as informações daquele sujeito que já saiu. Embora você, nos casos em que exista remuneração pós-contrato, você possa fazer o lançamento. Mas isso sempre vai ser a exceção. Jogar um valor de FGTS num período que não corresponda ao período constante entre a admissão e o desligamento vão se tornar cada vez muito mais a exceção. Essa exceção acontece quando existe, por exemplo, uma situação de participação nos lucros e resultados, que o E-Social vai possibilitar que você lance uma remuneração para o trabalhador de uma forma extemporânea. E aí, uma vez que você tenha lançado lá, aquilo seja disponibilizado no FGTS Digital e você vai ter o lançamento e a cobrança dos valores devidos sem problema nenhum. Mas aquele erro que nós falamos lá na análise da situação atual, em que o recolhimento de um período laboral está numa conta errada, e isso tende a ser completamente abolido da sistemática atual. Lembram que a gente tinha falado do parcelamento, né? O parcelamento ele será inteligente. Por quê? Como nós já falamos, o controle devido e recolhido fará com que nós já tenhamos as informações do que é devido, pelo menos naquele período lá do FGTS Digital. Então, os dados do débito já constarão no banco de dados do FGTS Digital. Então, de forma remota, será possível solicitar o parcelamento. A confissão, ela já estará feita e ela vai ter um caráter declaratório da dívida. Não vai precisar comparecer a qualquer agência ou instituição para fazer o parcelamento. Uma vez apurado e atualizado o débito, o empregador poderá escolher o número de parcelas e o valor das parcelas que deseja recolher. Inclusive tem até uma facilidade, que você vai colocando a quantidade de meses, ele já vai te dando o valor previsto daquela parcela. Você, antes de formalizar o teu parcelamento, você já vai vislumbrando se aquela parcela já cabe no teu bolso, se dá tudo certo. Você vai ter muito mais facilidade para fazer um cômputo de se aquilo que você colocou está ou não batendo com a tua realidade de poder de desembolso. Lembram quando a gente falou da facilidade de você contratar, mas no âmbito da geração da guia você também vai ter uma facilidade gigante. Por quê? Atualmente você termina fazendo algum tipo de informação mensal para poder gerar aqueles valores daquela guia de parcelamento. Então você mensalmente vai indicando para onde vai o dinheiro de cada um. No parcelamento do FGTS Digital, uma vez que nós já reconhecemos o débito de todo o período que você está parcelando, quer dizer, todo o período do FGTS Digital, tá? Lembrem que nós já falamos naquela abrangência temporal que inicialmente o FGTS Digital, inclusive para parcelamento, só pega dali para frente. Mas daquele período do FGTS Digital, a gente já sabe o detalhamento, competência por competência, estabelecimento por estabelecimento, CPF por CPF, matrícula por matrícula, os débitos de cada um deles. Então, você, depois de ter feito aquela contratação do parcelamento, não vai mais precisar indicar para onde vai o dinheiro. Porque a decisão de para onde vai o dinheiro já vai ser feita naturalmente pelo próprio FGTS Digital, segundo alguns critérios, né? A gente vai primeiro quitar os débitos mais antigos,
os vínculos mais antigos e os vínculos do mais idoso. Então a gente sempre pega o débito mais antigo. Se os débitos mais antigos forem da mesma competência, vamos quitar primeiro dos vínculos mais antigos. Se forem dos vínculos mais antigos e der um empate, por exemplo, tiverem data de admissão igual, seria o vínculo do mais idoso e por aí vai. Isso significa dizer que para uma coisa parcelada você não pode, fora do ambiente do parcelamento, fazer uma quitação fora disso? Poderá sim, no âmbito de gestão de guia, mas isso é um assunto lá para depois, quando a gente estiver falando do FGTS, do parcelamento do FGTS digital. Lembrando que esse parcelamento inteligente, ele vai promover também alguns ajustes, porque você faz uma contratação, mas um desligamento incidental, ele pode alterar um pouco essa ordem, mas a gente não vai tocar nesse assunto nesse momento, porque nós não estamos falando especificamente do parcelamento. Seria uma hipótese de vencimento antecipado do débito, mas isso é assunto para depois. Agora vamos falar do conceito de empregador e usuário. Porque observa, quando a gente utilizou a questão do e-social, o e-social você tem informações não só de trabalhador com vínculo, mas você tem trabalhador sem vínculo empregatício. Então, quando nós falamos de empregador ou usuário, então deve ser entendido no âmbito do FGTS digital, que seria qualquer pessoa jurídica ou pessoa física que mantenha trabalhadores com ou sem vínculo empregatício. Isso não significa que a gente está dizendo que aquele trabalhador sem vínculo vai virar trabalhador com vínculo, de jeito nenhum. Mas é porque já que muitas vezes você tem aquela necessidade de gerar uma guia, inclusive para um trabalhador sem vínculo, termina entrando nesse conceito. Por quê? Porque em alguns momentos você observa que poderá haver a necessidade de geração de uma guia por pessoas que não sejam, por exemplo, o próprio empregador. Como você está visualizando aí nessa tela, existem algumas situações, você está visualizando aí a situação dos diversos códigos da categoria dos trabalhadores e as situações em que pode haver no futuro, não agora, mas num momento posterior, a geração de guias por terceiros. Então você vai ter situações em que o tomador ele vai poder gerar uma guia de trabalhadores que não são os seus próprios trabalhadores, mas que prestam serviço a ele mesmo. Então você vai ter situações em que você vai ter guia que poderá ser feita pelo tomador de serviço, mas também em situações em que quem vai gerar a guia seria, por exemplo, no caso de trabalhador avulso portuário, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato, no caso de trabalhador avulso não portuário, no caso de dirigente sindical, pode ou não ser feito pela empresa, a depender do acordo que tenha acontecido para a cessão daquele trabalhador. No caso de servidor público exercente mandato eletivo, sim, uma guia por tecido para o órgão de origem. No caso de trabalhador cedido ou exercício em outro órgão que aquela categoria tenha incidência de FGTS, haverá sim geração de guia por terceiro para o órgão que realizou a cessão. E é por isso que a gente está falando que o conceito do empregador, no âmbito do FGTS digital, ele termina entrando um pouco mais abrangente, porque em algumas situações você gera guias, ou poderá vir a gerar guias, de um trabalhador que não necessariamente tem a ver com o teu quadro de empregados. É isso, pessoal. Foi bom estar com vocês, que bom estar com vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal. Eu só vou continuar sabendo que isso está sendo bom ou não para você, se você me der um feedback para saber se eu estou no caminho correto ou não. Então, para que eu saiba disso, eu preciso que você inscreva-se no canal, clique no sininho, clique no alerta, clique no gostei, comente, mas o mais importante, por favor, encaminhe para quem você sabe que porventura possa vir precisar desse tipo de informação. Se você quer também participar de uma lista de transmissão do WhatsApp ou do Telegram, manda um e-mail para esse e-mail que consta aí na tua tela, que pode ser que eu crie uma lista de transmissão para te comunicar eventuais novidades que porventura venham a existir do FGTS digital. Obrigado e eu vou contando nuvens.